Oi gente, eu sou a Mandy e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês contando quanto custa morar sozinha. Bom, esse é um vídeo que eu gostaria muito de ter assistido antes de sair de casa. Eu assisti outros, tipo como fazer uma reserva de emergência, primeiras coisas que tem que comprar pra sua casa quando você sai de casa, mas eu não assisti nenhum que contasse de fato quanto custa morar sozinho, né? A realidade, mostrando valores, mostrando a vida real. Afinal de contas, a maioria das pessoas que eu conheço que querem sair de casa são todas assalariadas e a gente precisa de um vídeo que traga mais a realidade, né? A realidade do proletariado, do povo trabalhador, o povo brasileiro. Então, pela primeira vez na vida, eu vou abrir pra vocês as minhas despesas com valores reais, né? Vou contar pra vocês aqui quanto eu gasto morando sozinha. Lembrando, claro, que tudo é muito variável, tudo depende se você paga aluguel, se você não paga, se no seu aluguel já é incluso água e luz, se é incluso só água, se é incluso só luz. Depende também de quantas pessoas vão morar. No meu caso, eu moro sozinha, então tudo que eu pago é referente aos gastos de uma pessoa. Então, eu acho que dá pra tirar uma base, pelo menos, né, do que eu vou falar aqui pra vocês, conseguirem se planejar caso vocês estejam pensando em morar sozinhos. Bom, quando eu saí de casa, eu trabalhava no Banco Safra, eu era terceirizada, então eu ganhava muito pouco, eu ganhava um salário mínimo apenas, e eu tinha que fazer hora extra para o meu salário conseguir bater 1.039, 1.040, 1.050, não passava de 1.060, e isso com as horas extras, tá? Porque senão eu não conseguia fechar as minhas contas. E eu sempre fui muito organizada, eu sempre fui muito chata com essa questão financeira. Eu era louca da planilha, gente, lá no banco eu tinha minha PA, eu tinha minha mesa, e dentro do meu computador eu deixava salva a minha planilha do Excel de vários meses. Geralmente eu fazia do ano todo, né, com todas as minhas despesas fixas. Então, o que são as minhas despesas fixas? São as despesas que, independentemente de eu gastar ou não, eu vou ter que ter esse dinheiro todo mês, porque são as despesas que vão estar lá, independentemente de qualquer coisa, que são aluguel, água, luz, internet, gás, essas coisas. Gente, o que esses cachorros estão latindo, pelo amor de Deus? Ai, gente, vocês ignorem, eu tô no meu horário de almoço porque agora a iluminação está ótima. Então, muito provavelmente, os cachorros vão ficar latindo mesmo, porque agora é o horário que eles estão animados. O primordial pra mim sempre foi ter o dinheiro do aluguel, porque eu sempre tive pra mim que se eu não tivesse dinheiro do aluguel, eu ia ficar sem casa pra morar. Então esse era o essencial. O salário caía na minha conta e eu já pagava o aluguel para o proprietário. E na minha antiga casa, o meu aluguel custava R$450, só que eu pagava água e luz junto também, que era dividido para as duas casas, uma era minha e outra era do meu vizinho. Saudades de Gessé, inclusive, eu adorava o Gessé, cara. Vocês não chegaram a conhecer, mas eu falo bastante dele. Falava, na verdade, né? Porque agora eu não moro mais lá. E ele também não morava. Quando eu saí, ele já tinha saído também. Eu falava bastante dele no meu Instagram, então já me segue lá. Mas voltando, eu pagava junto o aluguel, água e luz para o proprietário, porque a conta chegava e era das duas casas juntas. Então ele basicamente dividia a conta em dois. E com água e luz, claro que variava mês a mês, às vezes vinha mais, às vezes menos. Mas a média, eu fiquei lá 1 ano e 5 meses e a média que eu pagava com os três juntos era R$575, mais ou menos. Quando o Gessé, que era o meu vizinho que dividia as contas comigo, ele saiu e foi morar em outra casa, eu tive que arcar com as contas sozinha, então consequentemente ficou mais alto. E aí eu comecei a pagar por volta de 600 e pouco. Aí eu comecei a ver que não valia a pena, porque era uma casa de um cômodo só, eu tava pagando muito caro, simplesmente porque não tinha outro inquilino do lado, sabe? Porque não valia tudo isso. Mas basicamente nessa época eu ganhava um salário mínimo apenas de renda, então eu pagava os 575 mais ou menos de aluguel, água e luz. Pagava a internet, que é essencial, né? Hoje em dia a gente tem que ter internet em casa. Assim, aqui onde eu moro não tem muitas opções de internet, não tem tipo Vivo, Net, essas internets famosas. Então eu tive que me adaptar à internet que tinha, que era do meu bairro, mas ela é bem boa, na verdade, não tenho do que reclamar não. Mas enfim, o meu plano, né, que inclusive eu consegui trazer pra essa casa também, então a internet não mudou, o valor é o mesmo, eu pago R$70. Na época que eu trabalhava no banco, eu fazia terapia e eu pagava também, então eu pagava R$150 por mês, né, pra minha terapeuta, que era um valor negociadíssimo, porque o valor certo dela, o valor que ela cobrava mesmo era R$400, né, R$100 por sessão.
uma vez por semana, só que eu consegui negociar chegar a R$ 150. Inclusive é uma coisa que vocês que querem morar sozinhos têm que aprender, a gente negociar, pechinchar, porque sempre pode sair mais barato do que aquilo, sabe? Nunca fecha no primeiro valor. E também eu pagava a Netflix na época, que era R$ 40. Então, juntando todos esses valores, os 575, mais 150, mais 70, mais 40, dava no total de... Tô com uma colinha aqui. R$ 835. E aí você pega e subtrai isso de um salário mínimo, ou seja, sobra bem pouquinho pra eu gastar com coisas como lazer, roupa e tal. Então, assim, são renúncias que você claramente tem que fazer. E, obviamente, você tem que ter uma reserva, né? Porque tem coisas que a gente não prevê, como, por exemplo, se o seu gás acaba, se você fica doente, tem que comprar remédio, se você precisa pegar um Uber algum dia. Então, você tem que tirar também desse dinheiro que sobra uma reserva para emergências, tá? Eu não tô contando aqui comida, porque a despesa eu sempre fiz com o VR. No banco eu ganhava menos, eu não lembro exatamente o valor, porque eu ganhava em 2 recargas, então eu nunca parei pra somar, mas era algo por volta de 350, por aí, alguma coisa assim. Bom, hoje em dia eu me mudei, eu tô morando aqui nessa casa que é maior, tem mais conforto, tem mais segurança e, consequentemente, o meu aluguel também aumentou, né? E agora eu pago também água e luz sozinha, porque é tudo separadinho. Tem mais vizinhos no quintal, mas cada um paga a sua conta. O que, por um lado, também é bom, porque eu sei que tudo que eu tô pagando, de fato, fui eu que consumi. Agora, expondo valores reais pra vocês. Eu ia até esperar um pouquinho mais pra poder ter mais uma base, assim, de quanto realmente iria vir de água e luz, né, durante os meses nessa nova casa. Gente, esses cachorros latindo tá me dando uma... Enfim, eu ia esperar um pouquinho mais os meses passarem pra eu ter, de fato, uma base do que realmente vem de água e luz, né? Eu ter realmente propriedade pra falar pra vocês. Só que assim, pelo meu histórico, eu já sei mais ou menos o quanto eu gasto, já sei mais ou menos quanto custa água e luz aqui no meu bairro, claro, né? Porque tem bairros que variam, tem lugares que são bem mais caros, condomínios, essas coisas são bem mais caras. Então já dá pra tirar uma base mais ou menos, e esses valores que eu trouxe pra vocês hoje, eles são mais ou menos, né, eles podem variar, né, nos próximos meses, mas já vão te dar uma ideia do que mais ou menos eu vou gastar. Então, hoje em dia, o meu aluguel, ele tá R$ 600, esse é o aluguel fixo, né, só do aluguel, é só o que eu pago para a proprietária, não vou pagar água e luz pra ela, vou pagar para as companhias que fornecem essas coisas. Eu coloquei aqui um valor de R$ 80 pra luz, que a luz é sempre mais carinha que a água. E a água, eu já peguei informação aqui com os vizinhos que ela sempre vem no mínimo R$ 70. É tipo uma taxa mínima, né, de consumo mínimo. Então eu já sei que menos que R$ 70 não vai vir. Mais os R$ 70 da internet, que, como eu disse, eu consegui trazer da outra casa pra cá, o mesmo plano, a mesma marca, tudo. E o meu cartão de crédito, que tem uma fatura fixa de R$ 40, que é referente ao seguro do meu celular, né? Então, entra mês, sai mês, mesmo que eu não gaste nada no cartão, eu tenho essa fatura fixa que é referente ao seguro dele. Inclusive, se alguém quiser tá roubando, eu agradeço, porque aí eu recebo o dinheiro do seguro e posso trocar. Posso trocar o meu celular. Tô brincando, viu, Deus? Tô brincando, não vai levar a sério. Somando tudo isso, dá um valor total de R$ 860. Hoje em dia, o meu salário é um pouquinho maior do que um salário mínimo, né? Claro que não é muito maior, porém, é um salário que me dá mais conforto e liberdade do que trabalhando no banco. Aí entra a parte da despesa também, que eu uso VR. O meu VR atual é de R$ 390. E como a comida tá muito cara, né, tá tudo muito caro no mercado, sempre acaba passando um pouquinho, então eu acabo gastando uns 400, 450, nunca passa muito disso, e aí eu acabo inteirando com o cartão mesmo, né. Só que assim, eu coloco meio que um limite de R$ 100 pra gastar com despesa, né, que é pra inteirar do VR, mas nunca passa muito disso também, então acaba que eu nem considero. Então, basicamente, o que eu gasto atualmente pra morar sozinha é isso, né? Então, os meus custos fixos são aluguel, água, luz, internet e o meu cartão de crédito. Claro que aí depende se você tem algum serviço de streaming, se você faz academia, se você, sei lá, faz algum curso, alguma coisa, tudo isso varia muito, mas de despesa fixa é isso que eu tenho. Então, entra mês, sai mês, é o que eu preciso ter na minha conta, no mínimo, R$ 860, que é o que eu sei que eu vou gastar, independente de eu gastar ou não.
Claro que assim, todo mundo precisa, sei lá, sair, ir no cinema, comprar uma roupa, viajar, qualquer coisa, né? Porque a gente precisa viver também. Então a gente não pode viver pra pagar a conta. A gente tem que ter pelo menos um dinheirinho ali pra gente poder usar de lazer, né? Então eu recomendo que se você não tenha esse dinheiro, se esse dinheiro não sobra pra você no final do mês, você faça algum tipo de renda extra, né? Você, sei lá, vende alguma coisa ou, não sei, arruma algum tipo de renda extra, até pra você ter uma reserva, né? Eu conheço muita gente que, assim, tem o dinheiro pra pagar as contas, mas só tem esse dinheiro, sabe? Então, tipo assim, se ficar doente, não vai ter um dinheiro, se acontecer alguma coisa, você precisar gastar pra uma emergência, né? O seu chuveiro queima, sei lá, você tem que comprar resistência. É uma emergência, você não tá contando, então você tem que ter esse dinheirinho guardado. Eu recomendo de verdade que vocês tenham essa fonte de renda extra e não dependa exclusivamente do seu salário, porque, assim, a vida de todo mundo é difícil, eu entendo. Eu sei bem como é que exige muita renúncia, né, e muita organização, mas não dá pra gente contar só com o dinheiro do salário, né, se a gente vai gastar ele todo no final do mês. E uma dica pessoal agora é, sempre que sobrar um dinheiro, não precisa ser muito, tá, gente? Não precisa ser, sei lá, R$200, pode ser R$20, R$30, que sobrar na sua conta no último dia do mês. Eu sugiro que vocês invistam, porque hoje em dia, se você souber investir, se você estudar e pesquisar sobre, você vai ver que vale a pena, compensa muito mais do que deixar o dinheiro lá parado, porque uma hora você vai gastar com alguma coisa inútil. Então, pelo menos investindo, você consegue fazer o dinheiro trabalhar pra você, mesmo que demore um pouco, né? Basicamente, é tudo uma questão de planejamento, né? Prioridades. Então, como eu disse, a minha prioridade é pagar as minhas contas fixas. Então, eu não gasto, eu não faço dívidas antes de saber que eu vou ter o dinheiro para pagar as minhas contas fixas. Uma coisa pessoal minha é que eu não compro nada parcelado, eu não gosto. Apesar de eu ter cartão de crédito, eu tenho para outras coisas, como por exemplo, pro seguro do celular, né? Ou então, sei lá, quando eu tinha Netflix, HBO, essas coisas. Então, é pra isso que eu tenho, mas eu não gosto. Isso é uma coisa minha, uma particularidade minha. Eu gosto sempre de ter o dinheiro à vista. Até a minha geladeira, que foi super cara, eu paguei à vista. Então, eu gosto de juntar o dinheiro e depois ir lá e pagar numa vez só. Primeiro, porque a maioria das coisas à vista é mais barato. E segundo, porque eu de fato não gosto de ficar pagando uma coisa por vários meses. Eu acho que deprecia e me dá uma angústia, sabe? Então eu não gosto. Claro que se você quiser usar o seu cartão de crédito, quiser parcelar, isso tem que estar dentro desse dinheiro que sobra, né? Além das suas despesas fixas. E além disso, tem que sobrar o seu dinheirinho de reserva de emergência, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, então, depois de expor aqui a minha triste vida financeira. Mas eu queria mostrar pra vocês que é possível sim sair de casa e se manter, né? Sem precisar ficar se matando, sem precisar também voltar pra casa dos pais porque não conseguiu. Basta você ter responsabilidade e organização, tá bom? Eu sei que a vida de ninguém é fácil e todo mundo hoje em dia ganha o mínimo possível, né? Porque o nosso governo é um lixo. Mas a gente pode se ferrar um pouquinho menos com organização, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram também, @Mazute, pra gente conversar mais. Ative as notificações do canal pra você não perder os vídeos que eu vou postar por aqui. Tchau, até o próximo vídeo.